Olá, então agora, né, vamos retomar aí a nossa atividade, a nossa aula do dia. Vejam aí, tá? Na aula 7, nós temos o objeto de conhecimento camada de ozônio e no detalhamento, estrutura da camada de ozônio e a importância, né, da camada de ozônio na manutenção da vida do planeta, tá bom? Então vamos aí para a nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos falar aí sobre a camada de ozônio, que é o assunto da nossa aula de hoje. A gente vai estudar aí sobre a camada de ozônio, né, qual a importância dela aí para o nosso planeta. E antes de a gente começar a falar sobre a camada de ozônio, a gente trouxe aqui para vocês as camadas da atmosfera, porque a gente precisa identificar aí novamente onde está presente a camada de ozônio, né? Então a gente vai relembrar aqui com vocês rapidinho quais são as camadas da atmosfera, né? A gente observa que nós temos aqui, ó, na camada da atmosfera, 5 camadas, tá? Lá no finalzinho da nossa imagem, a gente tem a representação do planeta Terra. Né? Então, a gente tem o planeta Terra e tem as camadas da atmosfera. A primeira camada da atmosfera é aquela que fica próxima à superfície terrestre, que tem o nome de troposfera, né? Aquela primeira camada que a gente observa bem próxima ao nosso planeta. É a camada onde tem ali a maior quantidade de gases, né? Ela é mais densa, ela está mais próxima ali à superfície, tá? Então, a gente tem ali a troposfera, que está próxima à superfície, a primeira camada da atmosfera. E logo em seguida, olha só qual é a camada que a gente tem. A estratosfera, né? Eu acredito que vocês conseguem lembrar que a camada de ozônio está presente onde? Na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera, tá? Então, a gente vai estudar hoje com mais detalhes essa camada a camada de ozônio que está presente na estratosfera. Esse nome grande, esse nome um pouquinho difícil, mas que a gente vai falar bastante na aula de hoje. Logo em seguida, a gente tem a camada que fica bem ao centro, que é a camada mais fria da atmosfera, que é chamada de mesosfera, né? Ela tem esse nome ali porque ela está bem ao meio, como a gente consegue observar, né? Depois nós temos a termosfera, ela recebe essa denominação também porque aqui as temperaturas estão mais elevadas, né? A camada mais quente da atmosfera é a termosfera. E a última camada é a exosfera, né? Então, depois da exosfera, a gente tem aí o espaço, né? Então, essas camadas aqui da atmosfera que a gente está relembrando com vocês para a gente saber o quê? Onde é que está a camada de ozônio? Está aqui, ó. Estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera, tá bom? E aí a gente vai observar um pouquinho mais, né, sobre essas duas primeiras camadas que fazem parte da atmosfera. Vamos observar aí que as duas camadas mais internas da atmosfera são a troposfera, que dá suporte à vida, né, que a gente vai observar aí na nossa próxima imagem. Ela dá suporte à vida porque ela vai apresentar ali aqueles gases que a gente precisa, que as plantas precisam em maior quantidade. O gás oxigênio, o gás carbônico está presente principalmente aí nessa primeira camada. Por isso é que ela se torna mais densa, né? Então, quanto maior a altitude, mais os gases ficam espalhados. Mas quanto mais próximo da superfície, mais esse gás está concentrado, tá bom? E a estratosfera, que é a segunda camada, que contém a camada protetora de ozônio, a famosa camada de ozônio, tá? Então, vamos observar alguns conceitos relacionados à troposfera, que é aquela primeira camada da atmosfera próxima à superfície. A troposfera, ela tem de 75% a 80% da massa do ar do planeta, né? Por isso que eu falei para vocês que ela é mais densa, a concentração de gases está bem maior nessa primeira camada, tá? Quanto maior a altitude, mais esses gases vão se espalhando, né?
E aí a gente trouxe uma comparação para vocês, para a gente entender a espessura, né, o tamanho da camada atmosférica, né? Então a gente trouxe essa comparação com a maçã. Se a Terra fosse do tamanho de uma maçã, essa camada inferior, que contém o ar que respiramos, teria não mais que a espessura da casca da fruta, né? Então a gente tem o planeta Terra, mostrando aí pra gente, né, a sua representação, e temos essa maçã, né? Então essa camada seria somente essa parte vermelhinha que a gente observa aí da maçã, né? A gente aí conhece essa fruta, sabe que essa camada é bem fininha, né? Então a gente trouxe essa representação para a gente ter uma noção de tamanho, né, de espessura dessa camada, tá bom? E aí, quanto à estratosfera, vamos observar que ela é a segunda camada da atmosfera. E aí, grande parte da pequena quantidade de ozônio da atmosfera, ela está concentrada em uma área chamada camada de ozônio, tá? Então, a gente vai observar que nessa segunda camada chamada estratosfera, está presente a camada de ozônio, que é justamente a presença desse gás, a presença do ozônio em grande quantidade. E aí a gente vai já conhecer a importância dessa camada para o nosso planeta. Tá? A gente tem essa imagem bem bonita aqui mostrando a representação do planeta, né? E essa coloração azul ao redor representa aí pra gente a atmosfera, tá? Os gases que fazem parte das camadas da atmosfera. Quanto ao ozônio estratosférico, vamos observar que a maior parte é produzida quando as moléculas de oxigênio interagem com a radiação ultravioleta, né? Então, a gente está mostrando aqui para vocês de que maneira, né, é produzido o ozônio, tá? Então, ela é produzida quando o oxigênio interage com os raios ultravioletas. E esses raios ultravioletas são emitidos pelo Sol. Olha só, a interação do Sol com os gases que fazem parte aqui da atmosfera, quando ela interage com o oxigênio, nessa segunda camada, ela vai formar o ozônio, que é o famoso O3, que a gente vai já observar com mais detalhes. Esse filtro solar global de ozônio, ele impede que 95% da radiação ultravioleta, que é nociva, atinja a superfície da Terra. Né? Então, qual é a principal proteção da camada de ozônio presente lá na estratosfera? É justamente de proteger, né? Ele vai impedir que essa radiação atinja a superfície terrestre, né? Então, ele vai proteger contra esses raios que são nocivos, tá bom? E aí a gente vai observar como é que ocorre a formação do ozônio. Olha só aí na nossa próxima imagem. Olha só, aqui a gente tem a formação do ozônio. Quando a gente observa esse O com 3 embaixo, significa dizer que ele tem 3 átomos de oxigênio. Lembram do oxigênio que a gente falou para vocês? Qual a importância do oxigênio? A gente utiliza o oxigênio no processo de respiração, né? Quando nós inspiramos, né, para realizar o nosso metabolismo, a gente precisa do oxigênio porque somos seres aeróbicos. O que são seres aeróbicos? São aqueles que utilizam o oxigênio para sua energia, né, para o seu metabolismo. Então, a gente precisa respirar esse oxigênio, tá? Então, a gente já conhece o oxigênio. E ele tem a representação O2, tá? Então, a gente já sabe que ele está presente na atmosfera. A gente utiliza ele para a nossa respiração. Só que, quando acrescenta mais um oxigênio, quando ele torna O3, ele muda a sua configuração e aí ele se torna um ozônio, tá? Então, a gente vai observar aqui como é que ocorre essa transformação. A gente vai observar, primeiramente, essa molécula de oxigênio que está presente onde? Na atmosfera, né? Aquela molécula que a gente utiliza na nossa respiração, o O2. Quando essa molécula, ela interage com a radiação solar, lá naquela segunda camada chamada estratosfera, o que é que acontece? A molécula de oxigênio, ela é dividida pela descarga elétrica. A gente tem a representação aqui da descarga elétrica, a interação com as radiações solares,
E aí, quando ocorre essa descarga elétrica, ela vai ser dividida. Então, se ela tinha aqui, ó, 2 átomos de oxigênio formando esse gás, se ela divide, ela vai ficar somente com um átomo de oxigênio, né? Tem somente um átomo. E aí, o que vai acontecer? Esse átomo de oxigênio, ele vai se ligar, olha só, ele verdinho aqui, ó, ele está se ligando a uma molécula de oxigênio com 2 átomos de oxigênio. Então, o que acontece? Se eu tenho 1 mais 2, no final eu vou ter 3 átomos de oxigênio. Então, eu vou ter o O3. E o que é o O3? O ozônio, né? Então, o que vai acontecer? Depois que divide uma molécula de oxigênio, esse átomo que estava sozinho se une com uma molécula de oxigênio que tinham 2. Quando ele se une, o que fica? 2 mais 1, 3. No final, a formação do ozônio, tá? Então, é dessa maneira que vai formar a molécula de ozônio. O oxigênio que está presente na atmosfera, através da descarga elétrica, ele se desprende, ele se solta. O oxigênio que estava ali juntinho vai se juntar a esse átomo. E aí, juntando os 3, vai formar o ozônio. E aí, essa quantidade de ozônio que está presente lá na estratosfera, na segunda camada da atmosfera, vai fazer essa proteção, essa barreira, né, para que os raios ultravioletas nocivos não cheguem aqui em grande incidência no nosso planeta, tá bom? E aí, por que, né, que nós preocupamos ali com essa camada de ozônio, né? Qual a importância dessa camada de ozônio para o nosso planeta? Ela vai absorver parte da radiação ultravioleta que é nociva à vida, né? A radiação ali que vem do Sol. Por causa dessa função, ela é considerado um ozônio bom, quando ela está lá na estratosfera. Por outro lado, o ozônio na superfície, naquela primeira camada da atmosfera chamada de troposfera, que é formado pelos poluentes, ele é considerado um mau ozônio. Por quê? Ele é nocivo à vida do homem, plantas e animais. Tá? Ele vai ocasionar ali danos, né, para a saúde humana, para a vegetação e para os animais também. Tá? Então é importante a gente saber essa diferenciação. Se o ozônio está na segunda camada, qual é o nome da segunda camada? Estratosfera. O que acontece? Ele vai formar aquela camada de ozônio e vai proteger o nosso planeta dos raios ultravioletas, os raios que são nocivos. Mas se ele está presente na primeira camada, que é a troposfera, que está próxima à superfície terrestre, onde tem os gases que nós respiramos, que nós inalamos, ele vai ser nocivo, tá? Então, ele é nocivo aqui para a nossa saúde, para a vegetação e para as plantas, mas lá na segunda camada ele vai ser bom, porque ele vai proteger o nosso planeta desses raios que são nocivos, tá? Então, vamos observar de que maneira ocorre essa destruição da camada de ozônio. Olha só. Estima-se que para cada 1% de decréscimo na concentração de ozônio, há um aumento de 2% na radiação ultravioleta na superfície terrestre. Olha só, né, como está essa comparação. Se diminuir ali 1% da camada de ozônio, 2% de radiação consegue chegar na superfície terrestre, né? Então, o dano causado aqui para o nosso planeta, para a nossa superfície, ele é bem maior, né? E aí a gente vai observar de que maneira, né, ocorre essa destruição da camada de ozônio. Aqui a gente tem um gás que é chamado de CFC. Esse gás, o que a gente vai observar? É aquele gás que é eliminado através do processo de refrigeração, o uso de aerosóis, né? Que ele vai eliminar aqui, ó, esse gás na atmosfera. E aí, o que acontece quando esse gás chega lá na camada de ozônio? Olha só, aqui a gente tem a representação dos raios ultravioletas. O raio ultravioleta, ele vai entrar em contato com esse gás. Por quê? Ele vai estar presente na atmosfera. Ele foi liberado ali, ó, através do uso de aerosóis, através do processo de refrigeração, entre outros. Só que acontece uma transformação, né? Acontece uma transformação através do raio ultravioleta.
Nessa transformação, olha só o que acontece no final. A gente tem aqui uma molécula de flúor. A gente tem bem ao centro, essa grandinha aqui, ó, em verde, carbono. E aqui em amarelo, temos 3 átomos de cloro. Quando ela reage com essa descarga aqui, ó, do raio ultravioleta, observa que ela vai se dividir. O que eu vou ter aqui em cima? Olha só o que eu tenho. O flúor em rosa, o carbono aqui, ó, essa bola maior, e tenho 2 átomos de cloro. Mas o que aconteceu com o outro átomo de cloro? Ele ficou solto, ele ficou livre devido à ação do raio ultravioleta. Né? Então, o que vai acontecer com o CFC, com esse gás CFC, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele? O que acontece com o CFC quando ele interage com o raio ultravioleta? Né? Ele chegou, né? O gás chegou lá na superfície, interagiu ali com o raio ultravioleta, né? Teve uma descarga de energia. O que acontece? O cloro se desprende, né? O átomo de cloro vai se desprender dessa molécula. E aí a gente vai observar aqui o que vai acontecer quando esse cloro se desprende dessa molécula do CFC. Olha só. Esse átomo de cloro livre, ele vai se unir ao ozônio. O que é o ozônio? 3 átomos de oxigênio. Né? Ele vai se juntar aqui com esse ozônio, que é o famoso O3. Nesse momento que o cloro se une com o ozônio, o que acontece? A separação do ozônio. Nessa divisão do ozônio, ele vai formar uma molécula de oxigênio com 2 átomos, O2. E aqui, o que ele forma? Um monóxido de cloro. Por quê? Esse amarelinho aqui, ó, é aquele cloro que estava solto. Ele vai se unir a um átomo de oxigênio. Né? Então, o que era ozônio virou oxigênio, com essa molécula de oxigênio, e um monóxido de cloro. Né? Então, o que a gente consegue observar? Que quando ele chega lá na camada de ozônio, ele vai destruindo essa camada de ozônio. Por quê? Ela no final vai resultar no átomo de oxigênio e no monóxido de cloro, tá? Então é isso que acontece quando ele chega lá. Por isso que ocorre o quê? Buracos na camada de ozônio, porque ela vai desprendendo ali, ó, o ozônio, tá bom? E aí quais são os impactos ocasionados para a saúde humana, para a saúde das pessoas? Vamos observar aí o que vai ocasionar. Com a existência de buracos na camada de ozônio, existe uma maior incidência da radiação UVB. Essa radiação UVB, ela atinge ali, ó, aquela primeira camada da nossa pele, tá? Então, ela vai chegar na Terra e vai atingir a primeira camada da nossa pele e pode ocasionar doenças à nossa saúde, doenças, né, a nós seres humanos, como, por exemplo, comprometer a visão e provocar o envelhecimento precoce. Além disso, pode aumentar os casos de câncer de pele, né? A gente sabe aí da relação da nossa pele, né? Os cuidados que nós devemos ter devido à radiação solar. E aí, para falar um pouquinho mais sobre o câncer de pele, a gente tem a participação de uma dermatologista que ela vai explicar bem melhor aí pra gente de que maneira, né? Quais são os cuidados que nós devemos ter em relação ao sol, tá bom? Olá! Meu nome é Jéssica Castiel, eu sou médica dermatologista, é a especialidade médica que cuida de pele, cabelos e unhas, e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o câncer de pele e quais as medidas para a gente evitar, né, prevenir o câncer de pele. Então, o câncer de pele tem como principal fator a exposição ao sol de forma crônica, ou seja, durante muito tempo. Essa exposição ao sol, desde a infância, vai se somando ao longo da vida. E na fase adulta existe um risco maior quanto mais for exposta a pessoa durante a vida. E aí, quais seriam as formas da gente evitar essa exposição solar, essa radiação ultravioleta emitida pelo sol? O principal deles é evitar essa exposição direta, principalmente nos horários em que o índice é mais alto, ou seja, entre 10 da manhã
e 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. E mesmo se tiver que se expor ao sol, usar sempre o protetor solar. E como saber qual usar, como escolher? Quando você for na farmácia, ver o protetor solar, você vai sempre procurar um que esteja escrito no mínimo fator 30. Esse fator de proteção 30, se for aplicado de forma correta, vai te dar uma proteção a mais e ajudar nessa prevenção. Além do filtro solar, o uso de roupas também mais fechadas faz uma proteção física, né? Então, roupas fechadas, de manga preferencialmente, óculos de sol, chapéu, em especial chapéu de aba larga, que vai ajudar a fazer uma proteção maior, também pode te ajudar a evitar o câncer de pele. A pele é o nosso maior órgão do corpo, então a gente precisa ter muito cuidado, muito zelo, porque como eu falei para vocês, o cuidado dela começa desde a infância. Então, quando a gente cultiva bons cuidados, bons hábitos desde criança, a gente vai ter uma pele mais saudável futuramente, né? Tanto em relação ao envelhecimento por si só, mas também, principalmente, ao câncer de pele, tá bom? A pele, ela é um órgão que funciona como uma barreira de proteção a micro-organismos, a agentes irritantes. Então, é um órgão que precisa ser muito bem cuidado e sempre lembrado. Muito bem, né? A gente teve a participação aí da dermatologista, a doutora Jéssica, que trouxe aí pra gente informações bem legais sobre os cuidados que nós devemos ter em relação à nossa pele, porque a gente já sabe que esse raio UVB, né, raio ultravioleta, que vem ali, ó, do sol, ele atinge a nossa pele, né? E aí ele pode ocasionar danos, pode ocasionar doenças, como o câncer de pele. E aí, para evitar diversos tipos de doenças, a gente precisa ajudar, né? A gente precisa ali, ó, evitar que isso aconteça. E aí a gente pode utilizar protetor solar, né, como ela falou, chapéu de aba larga, né, entre outros fatores ali que auxilia, né, que ajuda na nossa saúde, tá bom? E quanto ao meio ambiente, né? Quais serão os impactos relacionados a esses buracos na camada de ozônio? Vamos observar que o buraco na camada de ozônio ele também possui relação com o efeito estufa e o aquecimento global, né? Assunto bastante trabalhado aí conosco nas últimas aulas, né? A gente observou nas aulas que o efeito estufa, ele está relacionado com o aumento da temperatura, né? E esse aumento da temperatura no ambiente, ele ocasiona ali diversos danos ambientais também, né? Então, ele está relacionado também com um buraco na camada de ozônio. Por quê? Os raios conseguem alcançar a nossa superfície com mais facilidade, né? Aquela camada protetora não está lá, então o raio consegue, ó, chegar na nossa superfície bem mais rápido, né? E aí a gente observa também na nossa aula sobre o protocolo de Montreal, né? Qual a importância do protocolo de Montreal para tudo isso que a gente vem falando, né? Sobre a camada de ozônio. Olha só, esse é um tratado internacional que visa proteger a camada de ozônio por meio da eliminação, da produção e do consumo das substâncias responsáveis por sua destruição. SDO, tá? SDO é uma sigla que está relacionada às substâncias responsáveis pela destruição da camada de ozônio, tá? Quando a gente observar essa sigla, a gente vai lembrar de alguns gases que estão relacionados a essa destruição da camada. É um acordo, né? O acordo é uma consequência da Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio. E o Brasil é um dos países signatários que fazem parte, né? O Brasil faz parte desse acordo. Então, qual a importância do protocolo de Montreal? É justamente proteger a camada de ozônio e eliminar ali, ó, esses produtos que eliminam esses gases na atmosfera. Então, é realmente retirar, né, produtos que utilizam aí esses gases e substituir por outros, né, em relacionar também com os avanços tecnológicos, né, descobriram aí que ocorre esse buraco na camada de ozônio e aí devido a isso houve reuniões, né, convenções para chegar num acordo, né, o que a gente pode fazer para reduzir o buraco na camada de ozônio? Evitar a eliminação desses gases, porque a gente já sabe o que acontece, né? Então, em relação a esses estudos, aí vários países fazem parte, né? E aí foi criado o protocolo de Montreal para avisar, né, a recuperação dessa camada. A gente vai observar mais informações sobre o protocolo de Montreal. Olha só, vamos observar na nossa próxima imagem as ações de controle.
né, como não há a produção dessas substâncias de destruição da camada de ozônio no Brasil, as ações de controle ocorrem no processo de importação, no comércio e na utilização da substância. O IBAMA, né, a gente tem aqui o sigla do IBAMA, ele é a instituição federal responsável por esse controle, né, controlar aí o uso dessas substâncias. Em 2007, foi estabelecido um cronograma para a redução do consumo de HCF6 no Brasil. O consumo ali, ó, desses gases, né? Esse planejamento conta com 3 etapas e até o ano de 2021 já obteve sucesso na redução de 51,6% do consumo de HCF6 em relação ao ano de base 2013. Então, calcula-se que a redução atingirá 100% até 2040. Né? Então, esse é o objetivo desses estudos, dessas convenções, desses tratados, é justamente chegar ali ó, em 2040 e essa redução atingir 100%. Tá? Então, essa é a importância, né, desse protocolo, a importância das reuniões desses países também, né? Porque está visando o quê? Proteger a camada de ozônio e, em consequência, o nosso planeta. Né? E aí a gente trouxe para vocês também um vídeo que vai falar um pouquinho mais sobre o protocolo de Montreal e a sua importância, né, principalmente aqui no nosso país. Os HCFCs são substâncias que destroem a camada de ozônio e, portanto, são controlados pelo Protocolo de Montreal em um esforço internacional para a recuperação da camada de ozônio, responsável por nos proteger dos raios UVB. No Brasil, a estratégia definida pelo Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs contemplou inicialmente o congelamento do consumo dos HCFCs em relação à linha de base em 2013 e a redução em 16,60% desse consumo em 2015. O cumprimento dessa etapa foi um sucesso. Agora estamos em uma nova fase. Em 14 de fevereiro de 2018, o IBAMA publicou a Instrução Normativa número 4, mantendo a cota total de HCFCs com a redução de 16,60% até 2019. Mas a partir de 1º de janeiro de 2020, a cota total de HCFCs será reduzida em 39,30%. E a cota específica do HCFC 141B terá uma redução de 90,03%. Olha só, né? Então o vídeo trouxe aí pra gente a importância desses estudos, a importância dessas mudanças na produção ali desses equipamentos, né? Refrigeração, como geladeira, ar-condicionado, aerosóis, que antes ali liberavam esse gás que era prejudicial na camada de ozônio, né? Então, depois que foi observado que ele reagia ali com os ozônios da camada e transformava ali o ozônio em oxigênio e monóxido de cloro, o que aconteceu nesse resultado? Formou buracos na camada de ozônio, né? Então, devido a essas observações, né, que foram feitas lá por cientistas, os países, né, da ONU entraram em acordo e aí começaram a mudar, né, esses produtos, os gases que são liberados nesses produtos, para evitar ali essa reação, tá bom? E aí essas reuniões aconteceram, principalmente no dia 16 de setembro, que é o dia ali, ó, internacional da preservação da camada de ozônio. É isso mesmo, né? A gente sabe agora a importância da camada de ozônio e a gente sabe também que ela tem um dia todo especial, que é o dia 16 de setembro, que era geralmente a data onde eles se reuniram, né? Países se reuniram para debater sobre esse assunto. Né? O primeiro foi dia 16 de setembro de 1987, que foi quando eles falaram lá, né, e definiram o protocolo de Montreal. Tá? Então, dia 16 de setembro a gente comemora o dia da preservação da camada de ozônio, que vocês já sabem por que ela é importante na nossa atmosfera, né? Ela vai proteger aqui, ó, a nossa superfície terrestre desses raios que vêm do sol, raios ultravioletas, que são nocivos à nossa saúde, nocivos à vegetação, aos animais também, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí o assunto da nossa aula de hoje sobre camada de ozônio.